Mas me conta de você, como é professor e escritor, né? Você agora consegue, já há uns 4, 5 anos, você estava me dizendo que leciona e tal, e desde então você leva paralelamente a tua função de escritor também. Como é que surgiu essa tua vontade de escrever? Olha, acredito que essa ideia de escrever ela surgiu desde a minha adolescência. Eu era um cara assim, um zero à esquerda na matemática. Somos dois, então. E me dava bem nas redações. Na língua portuguesa me dava bem nessa disciplina. Mas eu dei-me conta mesmo no primeiro vestibular que eu fiz, creio, né? Na época era para Direito. E que na qual eu lembro da redação. Né? Fui muito bem naquele teste de redação. Isso com teus 18, 19 anos? Não, tinha uns 22 já, né? E eu lembro muito bem daquela nota comparando, né, da redação. Mas eu sempre tive esse interesse pela leitura. Claro que a leitura, na verdade, eu sou um adolescente que, enquanto na adolescência, né, não lia, eu lia pouco. Né? Eu confesso que hoje menos do que você gostaria, né? Sim, com certeza. Hoje ainda eu digo para ti assim que do que eu leio, eu ouço assim, meu pai já leu isso aqui e tal. Eu vejo que é coisa que eu estou lendo agora, sabe? E uma curiosidade minha, né? Nos teus 4 livros, você tem um de crônica e 3 que relatam as suas viagens. O que veio primeiro? A vontade de escrever ou a paixão por conhecer novos lugares, viajar, conhecer outros povos, outras culturas? É muito interessante essa pergunta, porque eu confesso que, com relação aos livros, Sal, foi viajar, sabe? Eu acredito assim que quando você viaja, essas viagens longas, quando eu fosse isso, como que eu fiz, você tem 2 vertentes, né? Você vai buscar alguma coisa ou foge de alguma coisa, né? Eu sempre fui buscar. E a escrita, o primeiro livro, principalmente, foi de uma coisa assim que surgiu no decorrer da viagem. O melhor até se consolidou no final, no retorno, depois de um ano. Uma vontade de registrar o que tu Exato, exato. É um livro que, o que é? Como é lá, o que comem. Aqui foi um tempo que eu fiquei bom tempo, com os Confins do Oriente é o nome. Foi um bom tempo que eu tive na Ásia. Foi o teu primeiro? Foi o primeiro livro, Então relata o que comem, como não precisa de visto, falam inglês, que língua é que você se vira. Mais informações assim. Né? O segundo livro fala sobre uma viagem à África de 2006, se chama Estrada para o Grande Deserto. Também nessa forma de relato. Sim. Já em 2008 eu tive um livro chamado Terra Estrangeira, que já tem um lado, digamos assim, um pouco mais político, mais de convivência, que me interessou nas viagens enquanto fazia. Ele relata, digamos assim, algo... Eu digo mais algo, como é que viver em Cuba, por exemplo? É daquele lado que você ouve dessas pessoas ou daquelas pessoas? Eu tive uma experiência lá por um período, claro. Né? Você ficou quanto tempo lá? Em Cuba, na época, foram 2 meses. Curto, mas vivendo na casa das pessoas, sim, né? Sim. Convivendo mesmo como... Sim. Vivendo como vivendo, o povo, né? Exatamente. Cuba é um lugar que você não pode ficar em todas as residências, né? As residências que te hospedam têm alguma ligação com pessoas que trabalham no governo. É bem interessante que essas casas, né, que podem ter estrangeiro tem marcas no vidro, marca branca, Olha assim. só. É bem interessante, interessante. Esse livro Travessia que estou fazendo agora. Que é o teu último livro, que é o último, né? é o mais recém, na verdade, né? Esse livro, ele já traz uma coisa assim que eu confesso, não seria no sentido que eu não trouxe nos anteriores. Ele traz uma outra coisa que talvez até ouvindo as pessoas, talvez eu mesmo como leitor me formei, na formação de leitor, digamos assim, é um livro que traz emoção. Então, Travessia, 747 dias de bicicleta, quem vai ler, eu quero viajar 747 dias de bicicleta pelo mundo. Ele não está numa forma de um guia como enfim, como o cara que teve nesses 747 dias sentiu. Tem um livro mais de emoção do que propriamente um relato em si. Foram mais de 2 anos pedalando. Sim, exato. E na soma depois deu exatamente esse número, 747, que é de um modelo de um avião da Boeing, né? E virou o subtítulo desse livro. O que você vivenciou de mais curioso, assim, nesses... Basicamente... Se é que dá para destacar uma coisa Eu confesso para ti que eu sou um cara apaixonado pela Ásia. Da Índia para lá, digamos assim, né? Tem uma relação forte. Relação forte, uma relação que eu estudo também, uma relação que me interessa muito, assim, né? E 70% desse livro, dessa viagem, está na Ásia. E o mais interessante de tudo, claro, não tem como não dizer que a Índia é o país mais interessante, é o mais diferente de todos que está
Está na Ásia, sim, com certeza, está nesse meio caminho para a Ásia aí, né? Mas são fatos assim, da Indonésia, por exemplo, os povos, como vivem de ilhas a ilhas. E numa viagem longa dessa aí tem N situações corriqueiras. Mas de maneira geral, eu confesso para ti que a Índia, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Índia. Bastante. Ah, de amor e ódio. Amor e ódio no sentido que eu sou louco por algum livro, algo que relata a Índia, algum assunto, e ler. Quando estou lá, é muito interessante que às vezes no final de um dia eu tenho vontade de ir embora daquilo lá. Eu acordo, vejo aquela... ando meia hora, não, quero ficar de novo lá. Então ainda fui nessas viagens... Ao mesmo tempo que você tem esse fascínio de querer saber mais, ao mesmo tempo quer um afastamento. Porque é bem diferente, né? Bem diferente. Com certeza é um lugar que eu vou voltar, assim, todos os modos de cumprimento de pessoas, hábitos. É uma sociedade muito diferente, né? E essa tua última viagem que te rendeu o livro mais recente, da Travessia, ela partiu da onde e foi até onde? Essa foi uma viagem interessante porque no meu psicológico eu sempre quis estar voltando para casa. Então eu tomei um voo para o ponto mais longe, que é a Nova Zelândia. Pedalei um tempo na Nova Zelândia, foram 2 meses na Nova Zelândia, depois um voo para o sudeste da Ásia, né? Aí Malásia, Indonésia, China, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, da Tailândia depois um pouco para a Índia, da Índia mais um voo para o Oriente Médio, o Oriente Médio já contornando, tomando a Europa, o leste da Europa até na Alemanha, né? Da Alemanha um voo para Costa Rica, Panamá, depois por terra, né? Panamá, aí a Colômbia, o Equador, o Peru, Chile e um trecho na Argentina, bem curtinho no sul da Argentina, depois voltando para cá, pelo Uruguai. Você estava me falando que dos países que você conheceu e tudo, né? A Índia. A Ásia te atrai bastante, o continente asiático te atrai bastante e a Índia como um país, a cultura e tudo. Posso dizer assim que por questões de ser serem culturas milenares, assim, isso exerce um certo fascínio em você, como de repente o Novo Mundo, o velho, a Europa ali, que não é tão... Eu confesso para ti que sim. Essa questão milenar, né? A China são aí 5.000 anos de história, a Índia 3.000, 4.000 anos de história. É bem interessante, hoje nós questionamos, assim, às vezes você vê comentários assim, mas na Índia é um atraso, né? É muito interessante. O que é um atraso? São 3.000 anos de história. Um atraso relacionado a quê? Né? Exatamente, as referências para isso, né? Então, essas mudanças são culturas que fascinam pela sua história, pela riqueza de sua história. Perfeito. Pela riqueza, né? E a China, principalmente, né? A sempre pergunta que fica, né? E se os grandes exploradores tivessem chego a China em si, né? Se Alexandre tivesse chego à Índia na época, como seria o mundo de hoje, né? Claro. E se os chineses, há quem diga que os chineses já chegaram aqui com suas naus antes dos portugueses, e se eles tivessem dominado, como seria? A pergunta sempre como seria o Ocidente, né? Como seria o Ocidente perfeito, né? Hoje em dia você indo lá naquelas terras... Verdade. Como seria isso, né? Uma coisa que me intriga muito essa pergunta. Você estava me falando que geralmente as pessoas que saem em uma viagem mais longa, assim, mais retirada, ou durante um período longo de tempo, ou está buscando ou está fugindo de algo. Você falou que está sempre em busca. Ainda continua a busca ou já encontrou algo que traga para a tua vida? Eu confesso para ti que eu tenho um interesse assim, incessante pelas coisas diferentes, né? Acompanho, eu digo para ti assim, Sal, mesmo estando aqui, eu viajo continuamente, né? Acredito que para escrever você volta a viajar, né? E aqui você continua viajando com informações. A gente tem hoje a tecnologia da internet, você consegue todos os canais que você tem lá fora, os documentários, eu sou louco de filmes dessa situação das paisagens e tudo mais, né? Interesse pela própria cultura. Acredito que eu estou hoje mais interessado na própria cultura de um povo do que de um lugar bonito. Porque um lugar bonito sempre é uma coisa assim, as pessoas se perguntam, qual foi o lugar mais bonito que você teve? É muito difícil dizer para ti assim, se não for uma praia do meu estado, por exemplo, né? Por que é bonito para você de praia? Muito diferente para ele. Então, o conceito de beleza é muito subjetivo, né? Com certeza. Então, o que me atrai também, no começo, que sempre me atrai essa questão das civilizações, aí que leva a cultura de um povo, né? Claro. E se alguém que está pensando em viajar, fazer uma viagem do tipo assim, um retiro e tal, tu que já vivenciou isso algumas vezes, o que você deixaria assim, de recado para essa pessoa que está querendo se aventurar? Olha, creio eu que a parte mais difícil de todas é a partida. Parafraseando até um
navegador Amir Klink, né? A partida, assim, sem dúvida, é a mais difícil, você sair, soltar aquelas amarras onde que você tá, né? Porque depois vira tua rotina, né? do dia, teu cotidiano. Essa viagem de 747 dias, confesso que o começo foi muito difícil, 2 ou 3 meses, né? Porque eu não estava adaptado ainda. Depois, o meu organismo precisava aquela necessidade de seguir aquela rotina. Você se acostuma. O começo, sim, sempre é difícil, né? Porque as pessoas perguntam, mas a minha parte financeira... Hoje, dá-se um jeito, você trabalha fora e hoje também, claro, você não pode ficar exigindo, também, se você não exigir nada com relação ao conforto e tudo mais, você consegue fazer uma viagem. Assim. Hoje tem muitos esses programas na internet, por exemplo, sair de mochila por aí fora, chamado Couchsurfing, é muito comum no mundo afora, ou de bicicleta, chamado em chuveiro quente em inglês warm shower. Você consegue hospedagem na casa das pessoas. Porque quer não queira para um viajante, as coisas parecem, as energias sempre são positivas, né? E ninguém vem na tua frente para não te ajudar. Claro. O mínimo que eles vêm para te observar. Sim. E viajar sempre é bom, né? Creio. É interessante porque é questão de referência, né? Sim. Eu, por exemplo, assim, eu digo isso muito em sala de aula, no meu trabalho, nas atividades de falar sobre as viagens. Sempre é bom ter uma referência, você ter os olhos. Aquilo que eu vejo na CNN, uma imagem que vem sobre o mundo muçulmano, por exemplo, os caras decapitando. Você tem, mesmo se você não estando lá nessa época, você consegue ter uma noção que é uma minoria, mas uma minoria muito, muito pequena mesmo, que é a favor daquilo lá. Claro. Né? Essas Só coisas. você vivenciando mesmo. Exatamente. O teu ponto de vista para poder Exato, avaliar, você acaba tendo isso. Claro. Né? Eu continuo porque... sempre mantendo essas informações, isso aí. Então, ter referências, né, das coisas. Acredito que viajar é isso. Maravilha. Criar referências. Charles. Ok, Sal. Obrigado, querido. Obrigado a você. No segundo semestre, aí, teus planos. Tá bom. Da exposição e da próxima viagem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um brinde, então, é isso. Prost.